queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. E o tema de hoje é O Semeador e o Ladrilhador, capítulo 4 do livro Raízes do Brasil, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. A cidade como uma ferramenta de dominação. Para muitas nações conquistadoras, a construção de cidades foi o mais decisivo instrumento de dominação que eles conheceram. As construções das cidades começariam sempre pela chamada Praça Maior, que fica em costa do mar e que essa praça ficaria no lugar de desembarque do porto. Nas cidades comparadas às da América Espanhola, que tem a cidade com instrumento de dominação que representa a empresa da razão, assim como um prolongamento estável da metrópole, se dispunham muitas vezes as ruas ou habitações, sem dúvida um reflexo de tais circunstâncias. Tudo ali era irregular e de modo que a praça principal onde se erguia o Palácio dos Vice-Reis parecia esta só por acaso. As cidades que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da natureza e da silhueta que se enlaça na linha de paisagem. Sérgio Buarque de Holanda fala sobre a colonização portuguesa, sempre comparando-a com a espanhola. Mesmo sendo mais liberais que os espanhóis, os portugueses mantinham firme o pacto colonial proibindo a produção de manufaturas na colônia. Também falou do desleixo português na construção das cidades. Os portugueses eram corajosos, mas prudentes. Só um parênteses aqui para vocês entenderem esse conceito de a cidade como uma ferramenta de dominação. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio de que qualquer território é um negócio. Então, por isso, a cobrança tributária para se manter naquele local. Ou seja, a cobrança tributária seria os impostos. Então, de qualquer forma, o pacto colonial, né, seria algo a qual era proibido as manufaturas dentro da colônia. Ou seja, se Portugal era uma colônia de exploração, então não se podia produzir nada ali para comercialização. Então, as colônias portuguesas eram só mais para a exploração mesmo. E detalhe, e a cobrança de impostos também. Porém, então tudo que era produzido ali nas colônias portuguesas iam para Portugal, e o que ficava eram só pequenos avos. Então, de qualquer forma, vamos entender esse conceito como qualquer tipo de território como um negócio. Então, estar em determinado lugar é um negócio. Então, entenda territórios como se fossem empresas. Então, vamos entender aqui um diagrama. Colonizador. Então, o colonizador ele se divide em duas formas, igual foi visto anteriormente no podcast do trabalhador e o aventureiro. Então, vamos lá. O aventureiro, eles são representados pelos ibéricos, né, que são portugueses e espanhóis, e os ingleses até
o final do século XVIII. Né? Então, os aventureiros têm repulsa pelo trabalho regular e mecânico, busca novas experiências e é audacioso, criativo, espaçoso, ignora fronteiras. O objetivo final e mais importante do que os meios é querer colher o fruto sem plantar a árvore, o fruto da ética católica. Agora, o trabalhador, né, que era representado pelos europeus do norte, vê primeiro a dificuldade a vencer, concentra-se nos meios disponíveis, é o metódico, realista, persistente e estável. Ethos capitalista advindo da ética protestante, de acordo com Max Weber. E vou fazer um parênteses explicando o conceito de ethos. Ethos é característica comum a um grupo de indivíduos pertencente a uma mesma sociedade. Reunião daquilo que é próprio e particular, hábitos, costumes, práticas, comportamento, etc., a um povo, sociedade, cultura, tendo em conta uma região. Reunião das bases e aspectos individuais que exercem influência na criação de algo. Livro, obra, pintura, ideologia, teoria, etc. Ethos. Ou seja, então esses trabalhadores, né, então que seriam representados pelos europeus do norte, né, mais especificamente os nórdicos, né, que nesse caso são metódicos, realistas, persistentes, estáveis, né, tendo o ethos capitalista advindo da ética protestante, né, de acordo com o Max Weber. Então, com essa visão, né, então, esse ethos capitalista, né, então, vamos tentar entender pela lógica capitalista, né, que o trabalhador ele está sempre construindo algo. Então, é aquele que planeja, que tem metas a serem alcançadas, tem objetivos. Então, é aquele que está sempre em busca de crescimento, que está sempre querendo construir algo e lucrar com tudo isso. Então, é aquele estilo de pessoa produtiva. Então, ele está sempre produzindo algo para poder lucrar com tudo isso. Então, nesse diagrama, os aventureiros eles vão se dividir de duas formas, né? Que no caso seriam mais representados pelos ibéricos, né? Então, o semeador, né, que vai ser representado pelos portugueses, né? Ou seja, porque eles planejam pouco, vale-se da riqueza fácil ao alcance da mão. Já o ladrilhador vai ser representado pelos espanhóis, né? Aquele que se planeja, o homem intervém no curso da natureza. Então, o ladrilhador ele já vai estar mais próximo ao trabalhador, né? Enquanto o semeador ele continua próximo ao aventureiro. Então, esse semeador, ou seja, o português, né, que fez a sua colônia sem nenhum planejamento e também buscava a riqueza fácil, então ele não estava ali pelo trabalho, e sim pela riqueza fácil e rápida, e por isso que não se dedicava ao planejamento e também ao povoamento da cidade, e não só o povoamento da cidade, da metrópole, como também em ficar ali, ou seja, se estabilizar na metrópole para poder produzir e obter lucro, até porque Portugal, tudo que era produzido nas suas colônias, então iria para Portugal, e o que ficava nas colônias eram avos, exatamente por isso, porque
as colônias portuguesas eram colônias para exploração. Sérgio Buarque de Holanda analisa a colonização espanhola e portuguesa da América através de uma metáfora entre o semeador e o ladrilhador. O semeador é representado pelo colonizador português que, pelo fato de considerar a colônia um simples lugar de passagem, predominando o caráter de exploração comercial. O método usado por Portugal tinha como base a riqueza fácil ao alcance das mãos em tudo que a terra podia lhes proporcionar. Ladrilhador. O ladrilhador é representado pelo colonizador espanhol que também usufruíam da nova terra e se preocupavam em tornar o território organizado, tomaram cuidado em encontrar lugares altos com clima saudável, lembrando do seu país, planejando assim, construíram grandes centros urbanos, centralizando todo o poder. Colonização portuguesa. A colonização portuguesa tem como predominância a exploração comercial. A colônia não é vista como o prolongamento da metrópole Portugal, a colonização aventureira mais do que trabalhadora. Colonização litorânea. Arranham a costa como um caranguejo, interesse em abastecer a metrópole. A colônia é vista como um lugar de passagem. Preferem ver sair do Brasil muitos navios carregados de ouro do que muitas almas para o céu. Padre Manuel da Nóbrega. Falta de vontade criadora, desleixada, sem planejamento, norteada mais pela rotina do que pela razão abstrata. Mesmo em seus melhores momentos, a obra realizada no Brasil pelos portugueses teve caráter mais acentuado e feitorização do que a colonização. Colonização espanhola. Já na colônia espanhola, investiam no domínio militar, econômico, político, através da criação de núcleos de povoação. A aventura do primeiro momento deu lugar à mão forte do Estado, criação de instituições, esforços determinados a vencer e retificar a fantasia caprichosa da paisagem agreste, ênfase nos traçados de linha reta, plano regular. Preferência em regiões saudáveis com abundância de homens velhos e de animais são frutos e mantimentos sadios, céu claro e benigno, ar puro e suave. Argentina, México, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Colômbia e Chile. Essas são algumas das colônias da América Espanhola. O papel do catolicismo na colonização. Os jesuítas os nativos, os jesuítas espanhóis. Concluída a povoação e a determinada construção dos edifícios não antes, é que governadores e povoadores com muita diligência e sagrada dedicação devem tratar de trazer pacificamente ao grêmio da Santa Igreja e à obediência das autoridades civis todos os naturais da terra. O papel do catolicismo na colonização. Os jesuítas portugueses, as igrejas nas fazendas, as igrejas no aldeamento. Em vão trabalha quem os quer fazer anjos antes de os fazer homens. Não vão a cativar, mas antes a reduzir ao conhecimento da civil
e urbana sociedade, um gentil brabo e comedor de carne humana. E depois, se esses índios ferozes são postos a servir nas lavras e lavouras, não entra aqui nenhuma injustiça clamorosa, pois é para os sustentarmos a eles e aos seus filhos, como a nós aos nossos. Declaração do bispo de Pernambuco em relação ao bandeirante Domingos Jorge Velho. Apesar dessa parte não ser o foco do tema, educação financeira, e sim a importância do planejamento pessoal e o porquê culturalmente não temos o hábito de planejar as nossas vidas pessoal e financeira, mas, como curiosidade, fica essa pequena explanação. A questão dos jesuítas nas colônias ibéricas era mais uma garantia de dominação dos povos nativos americanos, apesar de que, tanto nas colônias espanholas quanto nas colônias inglesas, os nativos foram praticamente exterminados do território americano. Diferente das colônias portuguesas, as quais houve uma tentativa de dominação dos nativos americanos para fins escravagistas, as quais não houve sucesso porque ia contra as crenças e a cultura nativa, a qual, após inúmeras resistências, foram trocadas pela mão de obra escrava africana, a qual foi iniciada com a mão de obra africana saariana, a qual também não foi bem sucedida porque também contradizia com a cultura islâmica. E após essa tentativa frustrada de escravidão, houve a troca pela mão de obra escrava africana subsaariana, a qual a sua cultura já era escravagista. Termina aqui a explanação do resumo do capítulo 4 do livro Raízes do Brasil, O Semeador e o Ladrilhador, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Aqui discutimos o conceito de cidade como dominação e o território como um negócio, e reforçar o processo de formação da colonização brasileira, a qual era objetivo dos portugueses, como as colônias portuguesas se diferenciavam das colônias espanholas, britânicas e de toda a Europa. E com essa explanação, podemos entender a importância de planejar, de ser racional, ao invés de agir por impulso e no improviso motivado por emoções. Inclusive, essa foi uma explanação complementar ao capítulo 2 dessa mesma obra, Trabalho e Aventura, que pertence também ao livro Raízes do Brasil, escrita pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Eu sou Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de Ciências Humanas e Desenvolvimento Pessoal, além de ser mentora e consultora para professores iniciantes. Por hora é isso, até a próxima!